Lucas Josino conosco no estúdio e Eduardo Oineg chegando agora. Estava no Band News TV até agora, né, Oineg? Acompanhando essas imagens. Eu juro, olha, eu já assisti a imagem da depredação do Palácio do Planalto. Eu já vi várias e várias vezes. E ainda eu custo acreditar, sabe? Pelos vidros quebrados, todos os móveis depredados, uma quantidade de água gigantesca dentro do palácio, documentos e as pessoas, Oineg, filmando e publicando nas próprias redes sociais como se nada fosse acontecer a elas. Ou há uma certeza de impunidade, ou há uma ingenuidade, ou há um delírio coletivo. Eu estou com dificuldade de classificar, sabe? Bom, primeiro, boa tarde a todos que escutam. Boa noite, já é de noite, olha lá fora. Pois é, a gente entrou de tarde, agora já é de noite, nem sabe. Boa noite a todos que estão com a gente, agora são 7 horas e 23 minutos. Eu queria só pontuar um negócio, Thaís. Essas manifestações, esquece manifestações. O que a gente está vendo não é coisa de bolsonarista. Bolsonarista é quem votou no Bolsonaro, ponto. Isso não é uma manifestação. Manifestação é aquilo que você pode fazer. Estende uma faixa, protesta, grita, faz o que você quiser, desde que dentro da lei da Constituição. O que a gente está vendo é crime. É crime. O Estado tem a prerrogativa da violência. O Estado pode usar força. Ninguém pode afrontar o Estado. Quando um grupo se sente à vontade para afrontar o Estado, dá confusão. A gente vê isso com milícia, a gente vê isso com traficantes de droga, PCC, e a gente está vendo isso agora. Grupo grande de pessoas que se sentiu à vontade para afrontar o Estado, afrontar as forças policiais. A cena de 10 gatos pingados, uns guardinhas, com uns sprays de pimenta que não apimenta nem o vatapá, se você colocar pimenta no vatapá, com uns gradis que parecem de Playmobil. Para segurar uma multidão dessa, a gente está acostumado a ver, Josino, Thaís, ouvinte querido, ouvinte querida, a gente está acostumado a ver o que acontece no estádio de futebol. A multidão, se quiser, ela engole os policiais pelo número, mas ela nem chega perto, porque ela olha aquilo com respeito, vê os cavalos, vê os blindados, vê não sei o quê, vê não vou nem chegar perto da tropa de choque. Quando o grupo se sente à vontade para atacar, é porque o planejamento errou. Porque você não vê isso acontecer no estádio de futebol e tem uma maioria de gente, sempre tem 50 mil. Não tem 50 mil pessoas nessas imagens? E tem 50 mil pessoas no estádio de futebol. Por que eles não atacam os policiais? Porque o planejamento é bem feito. Então esse planejamento não foi bem feito. O governador do Distrito Federal pediu desculpas. Grande porcaria pedir desculpas agora. Aí a gente vê, e eu me preocupo, com a politicagem tomando conta de algo que é importante. O que a gente teve até aqui foi o fracasso da organização das forças de polícia. Daqui para frente é a capacidade de recuperação, de retomada do Estado, não é mais da força policial. É a presidência, é o Supremo, é o Congresso Nacional, retomando os trabalhos. Se numa caixa de laranja, se em cima de uma cadeira de plástico improvisada, não importa. Retomando o trabalho, porque a democracia não está em xeque. Não está em xeque. Xeque é aquilo que no xadrez acontece e não tem solução, você derruba o rei. Não é isso que aconteceu. Houve um ataque simbólico aos poderes, mas um ataque aos prédios públicos onde despacham os poderes. Essas pessoas debochadas estão fazendo isso, elas vão pagar e vão pagar caro. Aquilo que aconteceu na Polícia Federal, quando teve inclusive incêndio, quando tentaram jogar um ônibus na avenida de cima do viaduto, aquilo ali, se você for reunir todos os crimes, dá 34 anos de cadeia. 34 anos de cadeia. Aqui vai dar o quê? É possível que dê 34 anos de cadeia, não teve incêndio, não sei o quê. Estava falando vai ter agora coisa mais pouco, grave. Oineg, do que aconteceu no Capitólio, porque é impossível não comparar, não é? Claro. Lá são mais de 900 presos. Pois é. 900. Em 2 anos. Em 2 anos. Aqui é Boate Kiss, foi quanto tempo para que a gente conseguir um julgamento? Então, o Brasil é da Boate Kiss, o Brasil não é do Capitólio. Não existe o Brasil do Capitólio. O que existe é o Brasil da medida provisória, o Brasil da decisão arbitrária, às vezes deixa daquele juiz. Agora, o Brasil da sentença condenatória final é um Brasil de 10 anos. Vai ser diferente aqui? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agiu certo ao fazer o decreto, não há a menor dúvida. Agora, um pedaço do discurso dele
foi de provocação política. Foi quando ele cita o presidente Jair Bolsonaro. E agronegócio? O que ele sabe sobre o agronegócio ali? Aonde? Tinha agricultor ali? Que agricultor que estava ali? Ele falou que tinha agricultor, que tinha garimpeiros, mas assim, garimpeiros que apoiam o Bolsonaro. Agricultores que apoiam o Bolsonaro. Quer dizer, agricultores se dividem em dois tipos. Na opinião do presidente da República, os que apoiam o Bolsonaro e os que não apoiam o Bolsonaro. Eu entendia que a agricultura só tinha um tipo, que planta. Se ele apoia o Bolsonaro, se ele é corintiano, isso não vem ao caso. Então, cabe a quem vence a eleição esquecer e deixar de lado o processo eleitoral. A hora que ele foi diplomado, ele se tornou presidente acima de qualquer suspeita. Não há mais suspeita eleitoral. A hora que ele põe a faixa, aí então é o presidente dos 217 milhões de habitantes. Ele não pode fazer o nosso contra eles. O decreto, o eles são os arruaceiros, são os vândalos, são os criminosos. Não tem mais o eles do Bolsonaro, né? Dá para estabelecer uma relação de causa e efeito entre o Bolsonaro e esses camaradas? Pode ser, pode ser. É possível? É possível, é. Agora, o que a gente sabe sobre isso antes de qualquer investigação? Então, para isso tem que ter uma investigação. O decreto tem que ser confirmado pelo Congresso Nacional, tem 24 horas para fazer isso. Obviamente vai ser confirmado pelo Congresso Nacional, o decreto acertadíssimo. Ele citou o artigo 84, que estabelece as prerrogativas do presidente, citou o artigo 34, que estabelece as circunstâncias de um decreto desse tipo, mas se excedeu ao falar de Jair Bolsonaro. Deixa o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é ex-presidente. Para de falar de fascismo, nazismo. Fascismo e nazismo foram políticas de Estado, de um governo. Isso aqui é um bando. É um bando. Não é. Como assim falar em nazismo? E aí ele falou stalinismo e depois se corrigiu. Thaís, é uma cena lamentável, uma sequência horrorosa, mas a forma como a gente vai acordar amanhã vai dizer muito sobre a nossa capacidade da volta por cima.